Como fazer perguntas para o universo? É isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Então já fica aqui que eu vou te mostrar como você pode, de uma maneira muito simples, perguntar para a sua centelha divina e obter as respostas que você precisa, que vão te guiar de acordo com a sua jornada. Então fica nesse vídeo, já deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever nesse canal, para que mais e mais pessoas consigam acessar esse conteúdo, para que esse conteúdo seja distribuído para mais e mais pessoas. Esse é o exercício do dia 29. Então eu já estou há 29 dias te ensinando técnicas, exercícios e formas de você co-criar a sua realidade e você se conectar com a sua centelha divina. Mas, muito provavelmente, mesmo que você faça todos esses exercícios e tente todos os dias se conectar com a sua centelha divina, buscar essa conexão e viver esse alinhamento, provavelmente você ainda tem algumas dúvidas. Você pode pensar, tá bom, Ana, eu estou fazendo as técnicas, eu estou fazendo tudo que você está me ensinando, mas quando que as coisas vão se resolver? Quando que eu vou conseguir co-criar o que eu quero? Que decisão eu tomo? Como eu faço para realizar essas coisas? E todas essas perguntas que envolvem o seu livre-arbítrio, que envolvem tomada de decisão, que envolvem escolhas de caminhos que você deve seguir, são perguntas muito pessoais. E você nunca deve fazer essas perguntas para outras pessoas, porque você vai estar dando o poder de dirigir a sua vida para uma outra pessoa. Então é muito importante que você aprenda a perguntar para a sua própria centelha divina e obter dela as respostas. Nós já fizemos o exercício da sabedoria, onde você deve buscar a sabedoria e tentar reconhecer os sinais que a sua centelha divina traz para você. Mas é importante também a gente saber o que perguntar. A gente perguntar com o coração aberto e realmente com a intenção de receber a resposta. Porque muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta para uma outra pessoa, a gente, na verdade, lá no fundo, a gente não está procurando a resposta. A gente ou está procurando a validação de alguma coisa que a gente acredita, e você pergunta para outra pessoa, até que essa outra pessoa confirme aquilo, diga que concorda com você, ou discorde de você, ou você está querendo que a outra pessoa te convença de algo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui, explicando todo esse conteúdo para vocês, e você não entende alguma coisa. Mas, na verdade, você não está muito preocupado com esse assunto. Só que você quer que eu te convença disso. Então você começa a me fazer várias e várias perguntas. Isso não vai levar a lugar nenhum. Porque nada do que eu te fale vai ressoar com você. Nada do que eu te fale vai te dar a satisfação de você ter uma resposta que vai realmente ressoar com o seu coração e fazer você entender aquilo que você ainda não entendeu. Então a gente sempre tem a tendência a perguntar as coisas que a gente não entende para pessoas que na maioria das vezes não têm a mesma crença que a gente. A gente sempre vai perguntar, por exemplo, você tem uma pessoa, vamos supor, vou te dar um exemplo. Vamos supor que existe uma pessoa que você sabe que ela não acredita em extraterrestres. Ela não gosta nem de ouvir falar desse assunto. Ela simplesmente não gosta, não confia e não tá nem aí para isso. E você acredita. Muito provavelmente, se você for perguntar para alguma pessoa sobre extraterrestres ou querer falar sobre isso, você vai direto na pessoa que não acredita naquilo. Porque você quer tentar ou convencer a pessoa, ou que ela te convença, ou você quer provar o teu ponto de vista, e tudo isso é ego, tudo isso é o seu ego tentando se manifestar sobre a outra pessoa. A centelha divina, ela sempre vai ter uma resposta interna, uma resposta que vai trazer paz para você, e que de maneira nenhuma vai te colocar em conflito com outras pessoas. Então, desde que eu comecei essa minha jornada de expansão de consciência, foi uma coisa que eu entendi e que eu tentei praticar. Eu sou aluna da Mãe Andrade há quase 5 anos já fazem mais de 4 anos. E até agora eu não mandei uma única pergunta para ela. Eu já participei de quase todos os cursos dela, mas eu nunca enviei uma pergunta. Porque sempre que eu tenho uma pergunta para fazer, eu pergunto para dentro de mim, para minha centelha divina no meu coração, e espero que essa resposta venha até mim. Então a gente tem a tendência a buscar fora. Sempre que a gente não entende, ou não acredita, ou não confia em alguma coisa, que a gente não entende internamente alguma coisa, a gente tem a tendência a buscar fora. Seja buscar em livros, seja buscar na igreja, seja buscar através de outras pessoas. Só que quando você aprende a perguntar dentro de si e esperar que a sua centelha divina traga a resposta, você se torna livre. Livre da opinião das pessoas, você se torna totalmente independente para você seguir e avançar na sua jornada. Então não quer dizer que a sua centelha divina não vai usar uma pessoa para te responder. Só que vai ser uma situação natural, você não vai estar chegando na pessoa e forçando a situação, criando aquela situação. Então você vai aprender a perguntar para a sua centelha divina, você pergunta para ela e você tem que aprender a soltar. Lembra do exercício do soltar que a gente fez lá no comecinho? O exercício do desapego, a gente precisa aprender a soltar. Porque quando você solta, aí sim a sua centelha divina consegue encontrar o caminho para trazer a resposta para você. Pode ser que você faça uma pergunta para sua centelha divina
e você não tem a resposta imediata, ou que você não escute uma voz no seu ouvido, uma voz falando no seu ouvido. Pode ser que depois de um tempo de você ter feito essa pergunta, você abra o seu Instagram e tenha lá uma foto com o exato texto que você precisa e que vai te ajudar a ter uma compreensão sobre aquilo que você perguntou. Ou você está rodando a internet e vem e aparece um vídeo como esse, que está com um conteúdo que pode se parecer uma resposta para você. Ou você está andando na rua e de repente você vê alguma situação que acontece e você, pá, tem aquele estalo. Ah, é isso. Essa é a resposta, é isso que eu tenho que fazer. Então, sempre que você tiver uma resposta que venha da sua centelha divina, você vai pensar, ah, entendi. Ahá, agora eu entendi. É isso, você vai ter esse estalo, você vai ter esse lampejo de iluminação, aquela coisa assim, agora eu entendi. É isso que a minha centelha divina quer dizer pra mim. E você sempre vai conseguir sentir no seu coração, porque vai vir essa luz da compreensão, essa luz da sabedoria na sua vida. Então, sempre que você tiver, que você tiver alguma dúvida, alguma pergunta interna, e você vê algum conteúdo, seja na internet, seja nas ruas ou em qualquer lugar, ou uma pessoa chega até você e te fale, e você pense, ah, é isso? Você pode ter certeza que é a resposta da sua centelha divina para você. E como a gente já falou no vídeo sobre as sincronicidades, a sua centelha divina ela pode usar inúmeras formas para falar com você. Inúmeras formas. Seja um animal, seja uma pessoa, seja algum objeto, seja alguma coisa que aconteça, você vai entender, você vai sentir no seu coração. Então eu dei um exemplo do que aconteceu nesses últimos 30 dias, enquanto eu tô fazendo esse desafio, que eu tava com uma dúvida, eu tava com realmente uma séria dúvida de como tomar uma decisão. Tem uma decisão muito importante que eu e meu noivo a gente precisava tomar, e eu não tava conseguindo enxergar uma saída, eu não conseguia encontrar uma solução para aquilo. Então, durante mais ou menos uns 2 dias, todas as vezes que eu ia dormir, ou quando eu acordava, ou sempre que eu ficava aflita com aquela situação, eu pensava, fechava meus olhos e eu pensava dentro da minha mente, com o meu coração totalmente aberto, totalmente entregue para minha centelha divina. Eu falava, Deus, por favor, me traga uma resposta. Me ajude a entender o que eu tenho que fazer. Me mostra qual a saída para isso. Eu não sei. Então, por favor, me mostra um sinal que eu entenda. Me mostra de uma maneira que na hora em que eu vejo aquilo, eu entenda que é a sua resposta para mim. Então, eu pensava, eu fazia essa oração e soltava. Eu não ficava o dia inteirinho, eu não passei 2 dias inteiros pensando nisso. Então, antes de dormir, eu pensava, pedia orientação. Às vezes, quando eu acordava, ou quando aquilo começava a me preocupar, eu fazia essa oração e depois que eu fazia, eu entregava para minha centelha e vivia o meu dia normalmente. Depois de 2 dias, que eu tinha perguntado para minha centelha divina, aconteceu de um amigo nosso que não mora na cidade, que ele mora a 4 horas de distância daqui, e ele estava de passagem na nossa cidade, e ele mandou uma mensagem, falou, tô por aqui e tal, vou aí tomar um chimarrão, conversar com vocês. Na hora que ele entrou aqui em casa, a gente começou a conversar, e ele, sem a gente tocar no assunto, a gente não falou nada, mas ele começou a falar exatamente o que ele achava que a gente devia fazer com relação ao nosso trabalho, que era a decisão que a gente precisava tomar. Mas a gente não tinha falado nada, a gente não tinha nem entrado no assunto da nossa empresa. E aí ele começou a falar, olha, tem a oportunidade tal, vocês podem fazer tal coisa, se eu fosse vocês eu faria isso, aqui. E ele começou a falar a opinião dele. E no momento que ele começou a falar, eu entendi. Meu Deus, é a resposta da minha centelha de vida. Porque foi uma coisa muito aleatória. Não é um amigo que a gente costuma ver. A gente não vê ele com frequência. A gente vê ele lá de vez em quando. E a gente não tem contato frequente. Então ele não tinha como saber o que a gente estava passando. Então foi uma situação em que quando ele começou a falar, eu pensei, meu Deus, é a resposta. Tá aí. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Porque aquilo que ele falou ressoou com o meu coração. Me trouxe paz, me fez entender que realmente é uma possibilidade, que pode dar certo. Então ajudou a gente a tomar aquela decisão naquele momento. Então pode ser que alguma coisa assim aconteça com você, que de repente você tá distraído e vem alguém e te fala uma coisa que na hora parece aleatória, parece uma coisa esquisita. Mas se você parar pra pensar, às vezes é isso que você precisa ouvir pra tomar uma decisão ou pra você saber o que fazer. Então, como que você vai fazer? Como que você deve perguntar para o universo? Você precisa, de 3 elementos básicos, vamos dizer assim. O primeiro deles é você ter a real intenção, a verdade no teu coração, de você querer saber a resposta. Como eu comentei, quando a gente pergunta para outra pessoa, a gente tá querendo ou que a pessoa convença a gente, ou a gente convencer a pessoa da nossa opinião. Então, quando você fala para a sua centelha divina, a sua centelha divina conhece o seu coração. Ela sabe o que está dentro do seu coração e o que está dentro da sua mente. Então,
Então, o primeiro elemento fundamental é você ter a verdade, é você querer de verdade, na essência, na raiz do teu coração, querer saber a resposta. Você realmente se entregar como um aprendiz da vida, como um aprendiz do universo. Você entender, você ter a humildade de se colocar diante da sua centelha divina, do seu eu superior, né, da sua versão mais avançada, mais iluminada, que é a sua centelha divina, entendendo que ela é a parte maior, que somente a sua centelha divina conhece as infinitas possibilidades, que somente a sua centelha divina sabe qual é o melhor caminho que você deve tomar, e você, com essa humildade, você pedir para a sua centelha divina. Você pedir para ela, você não pedir para outra pessoa, você não sair correndo procurar resposta em outros lugares externos. Você perguntar dentro do seu coração, com verdade. Então, o primeiro elemento é você querer de verdade. Você realmente entender que você não sabe, que você é humilde e que você está aqui para aprender com a sua centelha divina. O segundo elemento é você fazer o seu pedido. Então, você vai perguntar, né, ou fazer o seu pedido, ou você perguntar para a sua centelha divina, né, centelha divina, Deus em mim, né, como que eu faço para resolver essa situação? O que eu preciso fazer? O que está faltando? Então, você pode respirar fundo 3 vezes. Sempre é importante respirar. No começo, né, quando eu comecei a praticar as técnicas de lei da atração e tudo mais, eu às vezes pulava essa parte do respirar fundo, sabe? Eu fechava meus olhos e começava já a pensar e mentalizar. Mas quando você respira fundo, você se coloca no momento do aqui e do agora. Você consegue se acalmar, você consegue se concentrar no teu interior. Então, respirar fundo é muito importante. Principalmente porque mostra esse domínio que você tem sobre a tua mente e sobre o teu corpo. Então, você respira fundo 3 vezes, né? E você se coloca como um aprendiz da vida. A vida é seu maior professor. A sua centelha divina, ela quer te responder tudo. Ela tem o mundo inteiro para você. Mas você precisa permitir, precisa se abrir para que ela consiga te responder, para que ela consiga te trazer essas respostas. Então você pergunta com seu coração aberto, com seu coração puro, com verdade. Você pergunta: centelha divina, Deus em mim, meu eu superior, que conhece tudo o que há para saber. Por favor, me responda essa questão. E agora você pode pensar na questão que está no teu coração, naquilo que você quer a resposta, que você quer a orientação da sua centelha divina. Centelha divina, eu entrego para você essa pergunta e me abro para receber a resposta pelos meios que você quiser trazer para mim, de uma maneira que eu entenda, de uma maneira que quando você traga essa resposta, eu entenda que é a sua resposta para minha pergunta, que eu entenda e que essa resposta me traga paz para mim e para todos os envolvidos, que essa resposta venha para me ajudar a tomar o direcionamento, para me fazer entender qual é o seu plano para mim, o que você tem reservado para mim. Eu me abro para receber a resposta, eu me entrego e eu confio naquilo que você tem reservado para mim. Assim é, assim é. Então, esse segundo elemento, quando você faz a pergunta, você pode fazer ela da maneira como você se sentir melhor. Aquilo que o seu fala com o seu coração. Converse com a sua centelha divina. A sua centelha divina sabe. Ela sabe tudo que está no seu coração. No livro A Lei do Uno, Ra fala que os seres superiores, os seres ascensionados, eles estão à nossa disposição 100% do tempo. Mas eles só podem nos ajudar se a gente permitir, se a gente pedir. Isso por causa do livre-arbítrio. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio de tomar as decisões de acordo com o nosso ego. A gente pode escolher seguir o caminho do ego. Mas a gente também pode escolher ter a ajuda dos seres superiores, da nossa centelha divina, dos seres ascensionados, né? Como você preferir chamar. Então, uma vez que você peça, né, que você imita o seu pedido, o terceiro passo é soltar. Soltar. Você não tem como saber como a resposta vai vir para você, quando a resposta vai vir. Isso é uma coisa da sua centelha divina.
No momento certo, na hora certa, da maneira certa, ela vai trazer a resposta para você. Então, os 3 passos são: a primeira é você ter a intenção genuína, a intenção no seu coração de querer saber a resposta, de estar aberto para receber a resposta. O segundo passo é você emitir a sua pergunta, né? Você mandar a sua pergunta para a centelha divina, para o universo. E o terceiro passo é você estar aberto para receber a resposta, né? Você se colocar como um aluno da vida até que a sua centelha divina traga a resposta para você. Então é muito simples, né? Você pode praticar isso todo o seu dia, o tempo todo. E estar aberto, esteja aberto, né? Preste atenção nos sinais, preste atenção em tudo aquilo que aconteça à sua volta. Por isso também que é muito importante você praticar a presença, você estar presente no seu dia, com sua mente presente. Não no passado, não no futuro, não com ansiedade, não com depressão. Você estar presente, no aqui e no agora. Porque no aqui e no agora que você vai conseguir identificar os sinais, identificar as respostas que a sua centelha divina vai te dar. Então, todas as vezes que você tiver alguma pergunta, pode ser uma pergunta simples, pode ser uma pergunta complexa, que realmente vai causar uma transformação na sua vida, independente da pergunta que você tenha, pergunte para a sua centelha divina. Nunca pergunte para outras pessoas. Eu não tenho como saber o que é melhor para sua vida. A outra pessoa também não tem. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu jamais vou poder dizer para a pessoa o que ela precisa fazer, porque eu não conheço toda a história dela. Eu não conheço todas as causalidades que trouxeram aquela situação para a vida da pessoa. Eu não conheço qual é o acordo de vida, quais são os planos que a centelha divina tem para ela. Então é muito complicado quando você entrega o controle da sua vida para outra pessoa. E toda resposta que a sua centelha divina te der, ela vai ter a paz, você vai sentir a expansão. Você vai entender que aquilo realmente veio para o seu bem, para o melhor para você. Então pratique, né, fazer a pergunta para a sua centelha divina, fazer a pergunta para o universo, né? Eu falo centelha divina, mas o universo, centelha divina e o superior são todos termos, né, que se referem à única consciência que todos nós somos. Então faça as perguntas para a sua centelha divina, no seu coração, e você vai ver que você vai se tornar cada vez mais livre, porque você vai saber que tudo aquilo que você perguntar, você vai ter a resposta, e a resposta que você precisa. Não a resposta que a outra pessoa pensa que é o melhor para você. Porque tudo que a outra pessoa te falar vai ser de acordo com o grau de limitação que a mente daquela pessoa tem. Então ninguém é capaz de te dar uma resposta tão ampla e tão assertiva quanto a sua própria centelha divina. Pratique esse exercício e até mais.